Fala pessoal, tudo bom? E hoje a gente vai falar sobre criatividade, como usar a criatividade para construir sites na internet. Então, o que acontece quando a gente vai construir um site na internet? Quando a gente fala na plataforma WordPress, é muito fácil a gente trazer estruturas prontas. Por quê? Geralmente os temas que a gente utiliza, eles já têm os demos, né? Que são as demonstrações de layouts, de estruturações para você poder criar um site baseado naquela estrutura. Porém, muitas vezes a gente tem que criar do zero, né? Às vezes é um projeto muito específico, é um projeto que demanda muito a parte criativa e a gente tem que ter essa noção de diagramação, a noção de estética, uma noção breve de design para a gente poder montar uma estrutura interessante para aquele site. E aí, olha só o que acontece. Eu vou trazer aqui para você alguns exemplos de sites, a tela inteira, vamos lá. Eu vou trazer para você alguns exemplos de sites que eu criei aqui para alguns clientes meus e que eu tive que trabalhar muito a questão de design, de diagramação, a questão da criatividade, porque foram projetos que eram muito personalizados, a tal ponto de eu precisar fazer edição de imagem, de eu precisar trabalhar uma parte lúdica e criativa muito grande. Então, vou mostrar para vocês, vamos lá. Olha só, esse é o site do Instituto Helena Lubienska. É uma escola com ensino infantil, berçário, maternal. E qual que foi o grande desafio aqui desse projeto? Ele é um site, óbvio, que ele tem uma pegada lúdica, como vocês podem ver. Eu tenho crianças, eu tenho aviõezinhos, eu tenho fundos coloridos, eu tenho fotos, eu tenho várias informações aqui que trazem um aspecto infantil. Mas ao mesmo tempo, eu precisava fazer um site que ele fosse lúdico, mas que ele fosse sério. Por quê? Porque, na realidade, quem vai comprar o produto do Instituto não são crianças, são adultos. Então, se fosse um site muito infantil, muito com textos, com conteúdos muito infantis, talvez a gente tivesse algum tipo de problema na hora de converter um possível pai em cliente do Instituto. Mas também o pai precisava sentir que ali era um lugar onde a criança, né, ela teria um cuidado, teria um bom tratamento. Então, o grande desafio foi exatamente esse, como transformar isso em algo lúdico, né? E aí, eu trouxe alguns detalhes, alguns elementos desse universo infantil. Por exemplo, adesivos, balõezinhos, imagens animadas, né? Ilustrações, olha só. Eu tenho um background aqui com aviõezinhos, com castelos, com livros, ó, bolas de futebol. Então tudo isso aqui gerou uma sensação lúdica de que a criança vai estar se divertindo naquele ambiente, né? Ao mesmo tempo eu tenho fotos que já trazem um pouco mais de seriedade do lugar, já explicam, já falam como é o lugar. Eu trago também imagem de crianças um pouco maiores, né, que já estão felizes, que estão indo para dentro do ambiente. Eu trago depoimentos. Então aqui no final, olha só, eu podia ter feito um rodapé seco, né? É só verde, sem mais nada. Mas a gente colocou aqui uma imagem, né, que traz uma ideia de brinquedoteca. Então, todos esses detalhes são detalhes criativos que eu precisei inserir dentro desse projeto. Vamos ver aqui no Instituto, olha só, uma foto de uma criança, mais algumas informações coloridas, ó, ícones, a imagem novamente aqui no fundo. Aqui na proposta pedagógica, olha só, trouxe mais ícones, as cores diferenciadas para mostrar os tipos de ensino que tem, mais cores. Olha só isso daqui, que legal que ficou. Isso aqui são galerias de fotos, olha só. Poderiam ser apenas fotos coladas aqui, mas eu tive todo o cuidado de colocar esses stickers aqui em cima, tá vendo?
Então não ficou uma simples foto, olha só. Ficou uma foto com traz uma sensibilidade maior, né? Um background, o fundo novamente. Então, esses itens, eles são fundamentais na hora de você criar um site. É assim que você trabalha a criatividade. O que você tem que pensar é o seguinte: quando você está montando um site, você tem que equilibrar as coisas. Então, muitas vezes um site, quando você fala para o cliente, me manda o conteúdo do site, ele pode mandar um documento em PDF com 50 páginas só de texto. E como que você insere um monte de texto no site sem trabalhar imagem, né? Como que você vai estruturar esse conteúdo? Você vai estruturar esse conteúdo em blocos? Ok, vamos imaginar que a gente tem um bloco. Mas esse bloco está dividido em quantos blocos? Né? Uma linha, na realidade. Essa linha está dividida em quantas colunas? Então são 2 colunas ou são 3 colunas? Eu vou colocar um texto em cima e uma imagem embaixo. Ou eu vou colocar um texto do lado esquerdo e uma imagem do lado direito. Ou vou colocar uma série de imagens, uma embaixo da outra no grid e um texto maior no canto esquerdo. Então, todas essas informações são coisas que você tem que, antes de começar a fazer o site, começar a estruturar. Que só a partir disso que você vai conseguir diagramar, vai conseguir ter uma harmonia perfeita de informações ali dentro. E muitas vezes não é só você trabalhar o texto e as imagens, é você trabalhar o fundo também. Por quê? Não sei se você viu aqui no site que eu mostrei da escola, mas a gente tem muitos itens aqui dentro que tem cores, né? O fundo é verde e o texto em cima é branco, ou o fundo tem alguns desenhos, alguns backgrounds, mas aí eu tenho um texto em cima que não briga, né? Que dá leitura. Então, pensar de maneira criativa pode fazer com que você tenha menos trabalho e menos refação na hora de entregar um projeto, e pode fazer com que o projeto do seu cliente seja único e exclusivo. Então, é muito importante pensar nesse processo criativo. É o que eu sempre falo, enfim, você já deve ter ouvido essa expressão: afiar um machado durante 8 horas para derrubar uma árvore com uma machadada só. Ou seja, você analisa, você estuda, você pesquisa, e a partir daí você consegue trazer oportunidades interessantes. Referências. Onde eu busco referências? No Instagram, se você entrar no Instagram e for na pesquisa e colocar UX, né, o X ou UI, que é User Experience e User Interface, ou você colocar Web Design, ou até mesmo se você fizer essas pesquisas no Pinterest, você vai encontrar diversas referências que vão te ajudar a ter ideias criativas. Às vezes a gente não sabe por onde começar, e são a partir dessas ideias, né, de outras referências, que a gente começa a ter nortes para começar a estruturar os projetos dos nossos clientes. Então, espero que essas dicas tenham ajudado e vamos para as próximas aulas.